Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo 36, o batismo de Jesus. Jesus era submisso aos seus pais. Lucas 2:51. E desceu eles para Nazaré e era-lhes submisso. Na tradição judaica, essa submissão implicava em aprender o ofício do seu pai. Jesus era identificado por esse ofício. Marcos capítulo 6, o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? A carpintaria era a profissão do seu pai, como lemos em Mateus capítulo 13, o verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Carpinteiro, no grego tekton, não é restrito ao trabalho com madeira. Pode ser traduzido também por artesão, envolvendo trabalho com pedra ou construção em geral. O Talmud dizia: quem não ensina o ofício ao filho, o está criando para ser ladrão. Por volta de 30 anos, Jesus foi compelido a deixar-se batizar por João Batista e dar o início ao seu ministério. Lucas capítulo 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Nesta época, João Batista, ele pregava o arrependimento. Mateus capítulo 3, o versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta mensagem de João Batista era rejeitada pelos líderes de Israel e por muitos do povo. Ela se evidenciava nessa rejeição um dos principais pecados que derrubou Satanás. 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Dentre os líderes que rejeitavam esta mensagem se destacam os escribas. Eles eram responsáveis por copiar a palavra de Deus em rolos. Eles eram conhecidos como doutores da lei, isto porque eles se viam capazes de explicar o real significado da palavra de Deus. Eles ostentavam conhecimento, mas não colocavam em prática. Mateus capítulo 23, o verso 13, o Senhor dizia deles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Os fariseus se caracterizavam pela obediência de inúmeras regras e preceitos humanos, fazendo acréscimos indevidos à palavra de Deus. Mateus capítulo 15, o versículo 3. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O outro grupo que rejeitava a mensagem de arrependimento era os saduceus. Este grupo só cria no que lhe era conveniente, desprezando muitas doutrinas, como não crer em anjos ou na ressurreição dos mortos. Mateus capítulo 22, o versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele, de Jesus, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Os que criam na mensagem do arrependimento se deixavam batizar nas águas do rio Jordão. Mateus capítulo 3, o verso 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O ato de imergir na água equivale à morte, que é o salário do pecado. Em emergindo das águas, equivale à ressurreição. Em Miqueias capítulo 7, o verso 19, está escrito: tomará ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará sobre os nossos pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Considere por um instante as profundezas das águas do rio Jordão, cheia de todos os pecados confessados por aqueles que eram ali batizados. Jesus, ele nasceu santo. Em Lucas 1:35 diz: respondeu-lhe o anjo: também o ente que há de nascer será chamado filho de Deus. O ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Jesus jamais pecou.
1 Pedro, capítulo 2, verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Sendo santo e sem pecado, Jesus não precisava batizar-se. João Batista questionou isso em Mateus capítulo 3, o verso 14 e 15. Ele, João Batista, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o admitiu. Por que Jesus se deixou batizar? A resposta é porque ele era o Cordeiro de Deus. João 1,29, João Batista assim o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro, ele tomou sobre si o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. No verso 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No culto sacerdotal, o ofertante colocava sua mão sobre o animal, transferindo seu pecado ao animal para este morrer em seu lugar, como único modo daquela pessoa receber o perdão de Deus. Levítico capítulo 4, verso 14, 15 e 20 retratam esta realidade. Se o pecado que cometer for notório, os anciões da congregação porão as mãos sobre a cabeça no novilho, e será imolado o novilho perante o Senhor, e o sacerdote por eles fará expiação e lhes serão perdoados. Assim, ao se deixar batizar, não tendo pecado, Jesus estava recebendo sobre si o pecado do mundo para ser expiado na cruz. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. É como se ele, entrando naquelas águas, ele recebesse sobre ele o pecado de todos que haviam ali confessado os seus pecados. De forma que Jesus, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para você rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também compreenda como se deu o batismo de Jesus. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me assistir e até a próxima.